Solta a vinheta porque vai começar a sabatina. Olha isso, se isso não é Vértigo. E o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer esse ou aquele, versão... Vértigo. Vértigo, né? Vértigo depois de Vértigo. Caramba, parece que a gente ensaiou. É isso. Esse ou esse, versão Vértigo depois de Vértigo. Olha só esse enquadramento. Tô vendo aqui embaixo na câmera. Tá maravilhoso. Diga-se de passagem. Vamos lá. Então, esse ou esse. Eu vou comentando aqui junto com vocês. A gente vai fazer um esse ou esse, não aquele jeito rápido de só selecionar o filme. Vamos também... Discorrer um Vamos pouco. tentar discorrer. Não vou discorrer tudo não também, né? Vamos lá. Qual é o primeiro aí? Blade Runner ou Garota Exemplar? 2 Vértigo, né? Mas Blade Runner, com certeza. Blade Runner ou Não Amarás? Não Amarás, do Kieslowski, maravilhoso. É sobre um menino que passa a observar uma mulher mais velha pela janela. Tem um tanto de janela indiscreta, mas assim, janela indiscreta é uma espécie de prelúdio do que viria a ser Vértigo depois, de maneira um pouco mais complexificada. São 2 filmes de teoria, eu acredito, na filmografia do Hitchcock, mas ainda assim eu gosto mais de Blade Runner. Blade Runner ou Em Trânsito? Em Trânsito, do Petzold, é um dos meus filmes favoritos dele. Inclusive, nós temos essa figura de um personagem central que observa uma mulher que é uma espécie de fantasma de um passado, uma mulher que vai sempre perambular pela vida dele como um fantasma de fato, mas entre os dois, por Em Trânsito não ser o meu favorito do Petzold ainda, eu vou selecionar Blade Runner. Blade Runner ou Fênix? Aí me pega, né? Aí eu quero ver. Aqui nós não me pega, não. É fácil selecionar. Porque aqui eu tô de frente com o meu filme favorito do Petzold, apesar de eu adorar Blade Runner. Mas, é isso. O Phoenix é Vértigo de uma maneira invertida. Então, aqui... A gente tem que fazer um programa sobre, porque a gente veio conversando muito sobre ele, né? Temos. A gente pode chamar Vértigo invertido de Invértigo? Invértigo. Pode ser. Obrigado. É isso. Essa é a sua contribuição, né, Focus? As piadocas. Eu esperava de mim. Mas é isso, assim. O Phoenix é uma inversão de Vértigo no sentido de que se Vértigo apresenta um olhar masculino sobre a figura feminina, aqui em Phoenix nós temos um olhar feminino sobre essa figura masculina. Então, assim, é sobre uma mulher que, na época da Segunda Guerra Mundial, ela acaba a Segunda Guerra Mundial e ela sai dos campos de concentração e ela vai atrás do marido dela, mesmo com a suspeita de quem entregou ela foi seu próprio marido. Então, no filme, há uma crença dela mesma de que se é possível voltar a se apaixonar por aquele homem, ou melhor, de que ela não vá se decepcionar por ter sido ele de fato aquele que a acusou, né? Então ela vai até ele, e quando ela vai até ele, esse homem vê nela uma mulher muito parecida com a sua esposa. Vale dizer que ela, inicialmente, no início do filme, ela faz uma cirurgia facial e muda tudo no rosto dela, então por isso ela fica parecida com o que era, mas não ela de fato, e ele vê isso numa oportunidade de poder pegar a herança dela. E aí o que ele faz? Ele começa a fazer com que ela se porte tal como a sua antiga esposa, só que ela é ela de fato. É como se fosse Didi Barton Madeline ali. Gente, esse filme é espetacular. O Felipe tá falando aqui, eu tô até me arrepiando, porque eu realmente gosto demais do Petzold, e esse filme eu acho que tá entre os meus favoritos, de certeza. E o final desse filme é coisa de maluco. É coisa de você ficar de boca aberta por uns 2, 3 minutos quando acabar o filme. Aliás, o Petzold tem essa característica, mas nesse filme em específico, imperdível. Vai, Phoenix. Fênix ou Instinto Selvagem? E aí, ó. Inclusive, a gente precisa falar de Instinto Selvagem. A gente vai falar sobre Instinto Selvagem. Cara, mas apesar de eu amar Instinto Selvagem, ele entrou num lugar muito difícil. Então, Phoenix. Eita. Não. Não, sim. Situação difícil. Te entendo. Mas Instinto Selvagem tem essa lógica meio Vértigo das ideias,
Sobretudo nessa dinâmica dos olhares. O personagem, o detetive, ele investiga a Catherine Tremel e ele acredita estar no poder dessa condição de olhar, mas ela está sempre uma posição à frente dele. Ela sempre se coloca como uma figura exibicionista. Ela está sempre aparecendo nos espelhos e, portanto, como essa figura que se exibe para essa figura masculina o tempo inteiro, inclusive colocando ele numa posição de violento, justamente porque ele sabe que ele está perdendo esse poder. E a gente já discutiu no nosso quadro anterior, falando sobre Vértigo, que a manifestação da perda de poder se dá, sobretudo, pela violência. Isso acontece durante o filme com frequência. Ela é uma figura exibicionista e consciente do seu exibicionismo. E, através disso, ela se coloca sempre um passo à frente de qualquer homem no filme, na verdade. Então, mas ainda assim, Phoenix. Phoenix ou o Mistério de Silver Lake? Bom demais. Mistério de Silver Lake, na verdade, é uma mistura de Vértigo com Janela Indiscreta, GTA e Os Simpsons. Muito bom. É uma mistura bem inusitada, diga-se de passagem, mas ainda assim, Phoenix. Phoenix ou Femme Fatale? Femme Fatale, do Brian De Palma, baita filme. Aliás, Brian De Palma é uma espécie de... Ele não é continuador do Hitchcock porque ele gosta de subir sobre o cadáver de Hitchcock. A gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas... Phoenix. Phoenix ou Decisão de Partir? Decisão de Partir do Park Chan-wook, mesmo diretor de Old Boy. Aliás, eu falei no meu comentário sobre Decision to Leave, Decisão de Partir, que parece muito para mim que quase todo diretor, não todo diretor, quando atinge uma certa maturidade do seu cinema, ele tenta fazer o seu Vértigo. E essa foi a tentativa do Park Chan-wook. É um bom filme, mas Phoenix. Phoenix ou Fulaninha? Fulaninha é bom demais, filme brasileiro incrível. Dito isso, Phoenix. Phoenix ou Blow Up, depois daquele beijo? Blow Up, depois daquele beijo, é muito bom, do Michelangelo Antonioni. Eu vou em breve fazer um vídeo sobre esse filme, correlacionando Blow Up com o VAR. Isso mesmo, VAR, do futebol. Vou fazer esse vídeo. Em breve vai ser um ensaio de domingo, tá? Não desse domingo, porque esse domingo vai sair um vídeo sobre o Quarteto Fantástico. Vocês estão me enchendo o saco pra ter esse vídeo, né? Mas em breve vai sair esse vídeo do Blow Up sobre o VAR. Mas, Phoenix. Phoenix ou Obsessão? Obsessão talvez seja o filme mais próximo de Vértigo do Brian De Palma, onde ele mais se aproxima da estrutura de Vértigo. Mas não é o meu filme favorito do Brian De Palma, apesar de ser muito bom. Phoenix. Phoenix ou A Prisioneira? Prisioneira, da Chantal Akerman, maravilhoso também. Também essa estrutura de um olhar masculino que aprisiona, de fato, essa figura feminina. Phoenix. Agora que eu quero ver. Você está preparada? Não. Quero saber se quem tá aí assistindo tá preparada. Phoenix ou Retrato de uma Jovem em Chamas? Maravilhoso. Incrível. E assim, Retrato de uma Jovem em Chamas tem uma estrutura muito semelhante também. Só que assim, existe uma mudança na dinâmica do olhar, a partir de um olhar feminino aqui no caso, mas é basicamente uma pintora que chega numa ilha isolada para pintar a sua musa, numa época em que esses quadros eram usados para prometer mulheres ao casamento. E essa mulher que está sendo pintada, evidentemente, não quer se casar, esse casamento arranjado. Mas nesse primeiro momento, essa pintora não tem nenhum contato com essa mulher e, portanto, ela passa a olhar para essa moça sob um olhar distanciado, portanto, seguro. E nesse primeiro momento, esse olhar ele é muito racional. Então, ela está sempre olhando para as mãos, para os olhos, para a anatomia dessa mulher, porque ela precisa pintar. Esse olhar distanciado, depois de uma cena em específico do filme, que eu quero trabalhar com vocês num outro ensaio também, muito em breve, muda e faz com que ela se aproxime da Heloise, que é a figura que está sendo pintada, finalmente. A partir desse momento, onde o olhar passa a ser próximo, o amor queima. A hipérbole chega. E aí, meu amigo, já era. E aí? Dito isso, Phoenix. Me surpreendeu. De verdade. Precisamos fazer um programa também sobre Retratos de uma Jovem em Chamas. Vamos. Phoenix ou De Olhos Bem Fechados? Bom demais. Phoenix. Phoenix ou Síndrome de Stendhal? Porra, Argento, maravilhoso, mas Phoenix. Pô, Phoenix ficou logo no início, aí tá... Mas vai. Dito isso, quem embaralhou isso aí foi o ChatGPT, tá bom? Phoenix ou Um Tiro na Noite? Eita, ferro. Um Tiro na Noite, esse eu acho que tá entre os meus favoritos do Brian De Palma, tá?
Ele se balançou. Nossa, eu vou falar... Ai, Felipe, não... Ai, Felipe. A Phoenix. Ah, tá. Se você não falasse, eu ia escolher por você. A gente ia mudar essa porra toda Você aqui. nem viu Um Tiro na Noite ainda? Não interessa, mas eu adoro o Pet Soldier. Phoenix ou Ato Final? Ato final. Então, o vencedor é Ato Final. Ato final. Ato final é a história de um rapaz jovem que se apaixona por uma garota mais velha e por se apaixonar por essa garota, ele vai para uma casa de banho onde ela trabalha. Ela passa a trabalhar nessa casa de banho onde ela trabalha. Ele começa a escalonar num olhar obsessivo por essa mulher. E aí, a partir disso, amigo, só deixa a história rolar. Maravilhoso. Então quem ganhou foi Ato Final. Quem ganhou foi Ato Final. Então tá decidido. Ato Final é o vencedor desse quadro. Temos pessoas aqui discordando. Felipe Ricardo falou que Phoenix já teria perdido por uns 3. Olha só, falar de Pet Soldier aqui é uma coisa complicada comigo, tá bom, Mas aí, Ricardo? amigo, você tem todo o direito de estar errado. Tem todo o direito de estar errado, tá bom? Um grande abraço pra você. E não sai daqui, porque a gente vai continuar, hein? Vamos. Temos mais. Bota aí de novo a transição.